meninas, é o seguinte, primeiro o professor vai passar alguns recados, depois a gente conversa a respeito do formulário, tá? E da nossa rotina aqui. Ó, não sei se vocês viram no grupo de vocês, essa semana vai ter uma APP de matemática e de português. Vocês viram lá no grupo alguma coisa ou não? Sim. Tá. Essa prova, essa AP, ela vai ser diferente, né, das demais. Vou ver quem está chegando, Mariana. Joia, Mariana. Bom dia. Ela vai ser diferente. Ela vai ser diferente por quê? Porque não vai ser o professor que vai disponibilizar o link para vocês, tá? Essa AP, ela vai ser direto lá no Estado, lá na Secretaria de Educação do Estado. Então, eles já vão fazer, aplicar e mandar para o professor só o resultado. Eu, nos meus programas aqui, nos meus sistemas, vai ter como eu acompanhar a feitura da prova por vocês. Vai dar para acompanhar quem já fez, quem não fez, e está dando um alerta, tá? Essa prova, ela vai ser feita na quarta e na quinta-feira, né? Professor, é quarta de português, quinta de matemática? Não, não é bem assim, não. A realização da prova é de 48 horas. Então, você abriu a sua prova, você tem 48 horas para entregar, estando dentro desse intervalo. Começou na quarta, você tem quarta e quinta para fazer. Tanto a de português, quanto a de matemática. Tá? Agora, na onde que essa prova vai ser feita? Tem 3 possibilidades de acesso, né? Tem uma plataforma chamada CAED, se eu não me engano é isso mesmo. Uma plataforma chamada CAED. A gente pode entrar por essa plataforma. Tem um aplicativo, né, que leva até essa prova também. A gente pode entrar por esse aplicativo. E tem a sede. Então, tem 3 opções, né? Nós definimos, nós professores, que nós vamos explorar uma opção só. Nós vamos cortar essa plataforma e cortar o aplicativo. Porque o aplicativo você precisa baixar, tem aluno que já não tem memória no celular, é igual o meu. Se eu for baixar, já não cabe mais nada, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar na sede, né? Porque a sede todo mundo tem, né? Normalmente é o mesmo usuário e mesma senha do centro de mídias, então é mais fácil de resolver e é o caminho mais simples, tá? Então, vamos combinar que a gente vai entrar sempre pela sede. Por que o professor está falando isso? Porque quem vasculhar e ver outros caminhos, por exemplo, quem baixa o aplicativo, fiquei sabendo que pode baixar o aplicativo, e baixa o aplicativo. E aí ele começa a prova pela sede, de repente vai tomar água, volta e abre o aplicativo e termina pelo aplicativo, a prova não é salva. A prova só será salva se ele manter uma linha. Se entrou pela sede, sempre pela sede. Então é isso aí. Por exemplo, eu abri na quarta-feira, meio-dia. Fiz a prova. Lá para as 2 horas eu cansei. Posso lá dar uma cochilada e voltar às 5 horas e terminar a prova? Pode, sem problema nenhum. Mas entrando sempre pela sede. Uma perguntinha. Vocês têm acesso à sede, à Secretaria Digital? Todo mundo acessa a sede aqui? Com tranquilidade ou não? Sim. 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 Olha, se tiverem dificuldade de acessar a sede, aí procura o orientador de vocês. Qualquer coisa pode mandar para mim também, não tem problema não. Aí a gente vai tentando resolver. Eu vou entrar na minha aqui, porque aí eu já dou o caminho para vocês. Se bem que eu não tenho a prova, na de vocês tem. Então eu não consigo ver a prova por enquanto. Eu entro lá na Secretaria Digital, olha lá, entrei e já estou logado. Certo? Eu vou vir aqui no amarelinho. Aqui no menu, no meu cardápio, aí aparecem as opções. Em azul aqui do lado. Lá embaixo tem pedagógico. É a última lá.
Apertei pedagógico. Não, não é a última, não. É bem lá embaixo, mas na minha não é a última, não. Aí tem lá pedagógico, ó. Aí eu apertei pedagógico, ó, saiu essas possibilidades aqui, ó. Aí dentro das possibilidades apareceu plataforma CAED. Plataforma CAED. É aqui que eu vou encontrar a prova. Aí eu aperto lá em plataforma CAED. Aí ele vai me direcionar para essa plataforma. Olha lá. Aí ele já me jogou lá para a plataforma. Aí é nessa plataforma que eu vou achar a prova. A minha plataforma está diferente da de vocês, porque a minha tem outras, né, outras possibilidades. Mas na de vocês, quando vocês fizerem isso, vocês vão encontrar lá a prova, avaliação, coisa do tipo. Tá? A gente está pedindo, pode pesquisar, pode dar uma olhada, mas se tiver disponível a prova para vocês, não abram ainda não. Deixa para abrir amanhã, na quarta-feira. Tudo bem, meninas? Certo. Tudo bem. Tranquilo. Tranquilo? Ó, aí vocês tentam, explorem lá a plataforma, vê o que consegue, né? Os caminhos, e qualquer coisa me procura. E faça o favor também, né? Vão dando uma ajuda para os colegas também, tá? Aquele colega que sentir necessidade, que não estiver conseguindo, vocês vão dando uma orientação. Meninas, essa prova, essa AP, é uma AP do terceiro bimestre. Me parece que são 26 questões de matemática. Eu vou esperar a prova abrir, vou dar uma olhada na prova e vou dar uma nota importante nessa prova AP. Eu não costumo dar muito ponto nas avaliações em processo, não. Até porque essas provas, normalmente, não é o professor que aplica, né? Então, eu tenho muito receio. Eu gosto de dar valor naquelas provas que eu aplico. Mas agora, nessa plataforma, vai ser diferente, porque as provas não são iguais. Essas provas vão ser mais ou menos no formato do SARESC. São 26 questões, cada aluno faz um tipo de questão, as questões não são iguais, são todas misturadas. Por exemplo, o SARESC tem 26 provas diferentes. Então, não adianta nada o colega olhar para o lado, porque a prova dele é diferente do outro, né? E com essa plataforma, me parece que eles vão fazer assim. Aí a prova já fica mais, né, mais viável, vamos dizer assim, mais de acordo com a realidade. Outra coisa, deixa eu ver, estava pensando, não, é isso aí. Então, vou dar uma nota, né, maior um pouquinho. Só um minutinho aqui. Não entrava. Pode pegar. A minha menina, que é o carregador dela aqui. Deixa eu... Pode passar na frente, que fala um oi lá, ó. Fala oi aí, ó. Com vergonha, passando por baixo da mesa. Ei, a menina... Certo, meninos? Então, essa prova vai ter um valor. Até porque no quarto bimestre agora, o professor está sem muita atividade. Esse quarto bimestre é muito corrido. Por exemplo, essa semana mesmo, em função dessa prova, o professor não vai postar atividade. Eu vou deixar essa semana para vocês fazerem essa prova AP e para estudar para a próxima prova. Quando que será a próxima prova, professor? Dia 17. Nós combinamos entre os professores que no quarto bimestre a gente vai fazer uma semana de prova, para ficar organizado, todo mundo ter atividade, porque a ideia é o quê? É o máximo de aluno fazer atividade, participar das atividades, porque esses alunos que estão sumidos, eles vão ter que ficar de recuperação em janeiro, né? Então, a gente fez essa semana de prova, porque normalmente, quando a gente fala que é prova, o número de acessos aumenta. Quando eu passo um formulário de atividade, eu tenho vocês que estão acostumados a fazer, fazem, entregam, belezinha. Né? Tem uns que vê que copiou do colega, mas tudo bem, isso aí a gente vai ver depois lá no presencial. Agora, tem aquele aluno que nem entrega. Agora, quando fala que é prova, que é simular, aí o número de acessos aumenta.
Então, a gente vai fazer essa semana de prova pensando nisso também. Atingir o maior número de alunos, né? Para depois, quando chegar em janeiro, ficar algo mais restrito. Mas isso é uma conversa que depois a gente conversa melhor. Então, na semana que vem, está marcado para o dia 7 a prova de matemática. Vocês devem receber, ou já recebeu esse calendário aí no grupo? Alguém já deu uma olhada nesse calendário lá no grupo da sala de vocês? Eu já dei uma olhada. Eu não olhei também. Parece que vão ser mais ou menos 4 provas por dia, né? A de matemática casou 4, né? Agora as outras me parece que são 3, né? Eu dei uma olhadinha lá no grupo de vocês e já reclamando. É muita prova, é isso aí mesmo. Mas não tem erro, não. A de matemática, para não... Foi eu que falei. Né? A de matemática, para não dificultar, né, para facilitar, porque a ideia aqui do professor não é dificultar nada, não. Eu, por mim, a minha prova, eu gostaria que ela fosse mais para o final do mês, porque eu tinha mais tempo de acumular conteúdo, porque não deu muito tempo de acumular conteúdo, não. Por quê? Começou o quarto bimestre, o professor começou com probabilidade, deu um formulário a respeito de probabilidade, que era o conteúdo do quarto bimestre. Só que aí veio o caderno Aprender Sempre, que eles entregaram, e aí esse programa de recuperação e aprofundamento. O professor tem que trabalhar. E foi o que eu postei essa semana. Então, esse Aprender Sempre vão ser 3 situações de aprendizagem. Situação 1, situação 2, situação 3. Eu já passei a situação 1 inteirinho, né? Deixei lá no formulário da semana passada. Não pedi para me entregar a foto, é só para fazer um caderno. No momento oportuno, vocês me enviem as fotos. Mas passei inteirinho. Não gravei vídeo, né? Mas peguei os vídeos do Centro de Mídias, que eles estão trabalhando a mesma coisa. Então, usei os vídeos do Centro de Mídias, porque aquele aluno que queira tirar alguma dúvida, é só assistir o vídeo que não tem erro. Havia faltado um vídeo, porque não estava ainda disponível para baixar. Aí, na quinta-feira, eu baixei esse vídeo e coloquei no formulário junto. Então, se vocês forem lá no Classroom, tá lá o último vídeo também, daquelas últimas questões que diz respeito a colocar números irracionais na reta, tá? Então, pensando nisso, o que o professor fez? A minha prova do dia 17, eu vou avaliar essa situação de aprendizagem 1. Esse formulário que vence amanhã, que vocês têm que me entregar amanhã, estude ele, que eu vou tirar a prova do dia 17 desse formulário. O que tem lá no formulário, eu vou montar questões com as mesmas habilidades e colocar na avaliação do dia 17. Tá joia? Então não tem muita coisa para estudar, não. É só fechar esse formulário. Pode falar, Ana. Qual que é o formulário que fecha amanhã? Não é nem formulário. Eu falando. Eu não lembro, não lembro. Não é nem formulário, é aquela atividade do Google Classroom. Você acessa pelo Google Classroom? Tá? Tem uma atividade lá do dia 4. É a última atividade que está lá. Espera aí que eu pego aqui, eu já te mostro. Só um minutinho. Eu acho que eu nem coloquei formulário nela. Eu deixei ela só com os vídeos, não isso, foi? os vídeos e o Aprender Sempre. Eu só dei a comanda, que é até a página 22, se eu não me engano. Eu acho que foi isso mesmo. Deixa eu ver. Aqui. Segundo A. Espera lá que eu já mostro para vocês. Atividade. Isso. Aqui. Olha lá, ó. Essa atividade aqui, ó. Aí o professor mora lá do dia 4, aí eu dou um texto, faço uma, né? Dou uma comanda aqui no texto, aí ver atividade. Atividade em si, olha lá, ó. Aí eu passei, deixei o arquivo para vocês usar, quem que não buscou Aprender Sempre lá na escola, deixei o arquivo aqui, ó. Até você, Mariana, aquilo que eu te falei, usa o arquivo e faz no caderno, né? Porque o arquivo você consegue aumentar. E aqui os vídeos todos.
Esse último vídeo aqui, ó, que quarta-feira eu não tinha colocado ele ainda, porque não estava disponível lá no centro de mídias. Aí na quinta-feira eu fui lá, consegui baixar na quinta e coloquei lá para vocês. Tá joia? Tá joia. Ó, repararam que esse mês não vai ter muito formulário de matemática. Mas nós vamos ter a prova do dia 17, a AP, né? E depois devo fazer uma provinha até o simulado, que vai ter ainda, né? E devo fazer uma provinha depois da situação 2 e da situação 3, se a gente chegar até lá. Tá joia? Então, cada situação de aprendizagem do Aprender Sempre, uma avaliação. E não vai ser difícil, não, vai ser tranquilo. Agora, hoje, o que é que eu quero fazer aqui com vocês? Eu vou dar uma explanada nessas atividades da situação de aprendizagem 1. É da página 1 até a página 22 do material. Todos vocês pegaram o material lá na escola? Eu peguei. Eu peguei. Tá. Vocês já fizeram as atividades ou não? Ainda não. Eu comecei, mas não terminei. Ó, Eu quem tô na for metade tendo também. dúvida, tá? Eu vou dar uma geral aqui daquilo que eu acho que pode dar mais dificuldade. Tá joia? Se na hora que vocês fazerem, assistam os vídeos também, porque lá a professora vai estar explicando bonitinho. Você assistir o vídeo inteiro, vai cortando, pegando as partes importantes, né? Porque senão vocês vão ficar 8 horas assistindo o vídeo. Mas qualquer coisa, manda para mim também, tá? À tarde, amanhã eu já estou mais tranquilo. Então, vamos lá. Ó, o que foi falado? Ó, né? Revisão, tá? Tudo que tem lá no Aprender Sempre, coisas que nós já vimos e estamos careca de ver. Mas vamos revisar. Ó, algo importante que passou lá, ó, leitura de fração. Por exemplo, leia essa fração, né? Normalmente a gente lê isso como 3/20. Só que 20 a gente pode chamar de vigésimo. Então escreve na frente, 3/20. Se fosse 15, 3/15, né? Se for 8, aí já não é avos mais. Avos só é depois do 10. Até o 10, oitavo, nono, terço, sétimo e assim por diante. Aí pediram também, ó, algo assim. Deixa eu fazer maior aqui. Mariana, você vai me corrigindo aí, tá? Escrever maior. Tá bom. Olha lá, ó. Um número desse. Normalmente o aluno fala isso para mim. Ah, professor, isso aqui é 0,34. Não, gente. Não é 0,34, não. Essa casinha chama décimo. E essa última, centésimo. Se eu for ler até a primeira casinha, 3 décimos. Mas como que tem a segunda casinha, então leio inteiro, 34 centésimos. Né? Aí tem um lá que é assim, ó. 2,536. Beleza. Esse aqui é inteiro. Aqui décimo, centésimo e aqui milésimo. Como que a gente faz essa leitura? 2 inteiros, 536 centésimos. Tá? As primeiras atividades são bem facinhas, bem tranquilas. Deixa eu correr nas primeiras para a gente gastar mais tempo nas últimas. Vamos supor, ó, tem umas lá que pede para comparar. Vamos supor que eu tenha que comparar esses números aqui, ó. Olha lá, ó. 2 sétimos e 5 onzeavos. Quero saber qual que é maior. Qual dessas frações são maiores? O que é que eu vou fazer? Eu tenho um jeito prático. Faz isso, ó. Multiplica aqui e multiplica aqui. Quem que eu vou multiplicar na primeira? O denominador não é 11? Põe 11 sobre 11. O denominador não é 7? Põe 7 sobre 7.
Olha lá. 11 sobre 11 é 1. Então, eu estou pegando essa fração e multiplicando por 1. 7 sobre 7 é 1. Então, eu estou pegando essa fração e multiplicando por 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu não estou alterando o tamanho da fração. Eu só estou escrevendo ela de outra maneira. Então, aqui vai ficar 11 vezes 2, 22. 11 vezes 7, 77. 5 vezes 7, 35. 11 vezes 7, 77. Certo? Tem várias maneiras de comparar a fração. Eu gosto de fazer assim. Quem que é maior? 22,77 avos ou 35,77 avos? Ah, é o 35,77. Então, 11, 5, 11 avos é maior do que 2,7 avos. Ok? Deu para relembrar? Sim. Então, se tiver dúvida em relação à comparação de fração, faça isso, tá? Essa ideia também dá certo quando você tem que somar a fração. Somar, subtrair. Porque lembra que tem que igualar os denominadores? Ah, lá, isso aqui é uma maneira que a gente tem para igualar os denominadores. Tá? Mas se na hora de fazer tiver dúvida, vai me chamando. Agora, outra habilidade que cobra e no aprender sempre é essa habilidade. Ó. 221 centésimos. Ele quer que a gente transforme essa fração num número decimal. Beleza. Se embaixo tiver 10, 100 e 1000, tranquilo. Aqui tem 100. 100 tem 2 zeros. Então, eu escrevo o número. Quantos zeros tem? Tem 2? Então, 1, 2, vírgula. 2 casas, 2 zeros. 2 zeros, 2 casas e vírgula. Né? Transformar fração em decimal, quando o denominador é 10, 100 e 1000, é fácil. É só contar as casas decimais de acordo com a quantidade de zeros. Se for 10, uma casa. Se for 100, 2 casas. Se for 1000, 3 casas. Agora, a gente pode ter uma situação assim, ó. 3 quartos. Não tem 10, não tem 100, não tem 1000. Então, para transformar em decimal, tem que fazer a divisão. 3 dividido por 4. 3 não dá para dividir por 4. Então, 0 aqui, 0 aqui. 30 dividido por 4. 7. 7 vezes 5, 20. Para 30, 28. 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Coloca o 0 para continuar dividindo. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Olha lá. Transformei. 3 quartos é 75 centésimos. Né? Agora, a gente consegue fazer isso quando embaixo é múltiplo de 2 e de 5. Porque quando é múltiplo de 3, de 7, aí não dá número exato. Aí vai dar dízima periódica. Né? Mas isso é outro assunto. Outra possibilidade que ele nos dá aí também é esse, ó. 1,2 transformar em fração. 1 inteiro e 2 décimos. Quero um decimal, transformar em fração. Beleza. Coloco 12 lá, ó. Quantas casas depois da vírgula? Uma casa? Então, aqui, 10. Olha lá outro, ó. 8 décimos. Que número que é esse sem a vírgula? É o 8. Sobre. Quantas casas depois da vírgula? Uma só? Então, um 0 só. Ok? Então, essa é a transformação de fração para decimal e decimal para fração. Agora, tem algumas questões lá. Ó, essa situação de aprendizagem 1, ela fala muito em racional e irracional. Números racionais e números irracionais. O que é um número racional?
O número racional é aquele que eu posso escrever na forma de fração. Se eu consigo escrever um número na forma de fração, ele é racional. Se eu não consigo, ele é irracional. Então, se não é racional, é irracional. Por exemplo, esse é o número 3. O número 3 ele é um número natural. Eu consigo escrever esse número em forma de fração? Consigo. Só pôr um embaixo. 3 sobre 1 é 3. Aqui eu tenho um número natural. Aqui eu tenho um número racional. Então, todo número racional todo número natural é também um número racional. Ou seja, posso escrever na forma de fração. Ok? Professor, Oi? dízimas periódicas, a gente consegue achar a fração geratriz. Então, elas Isso também são mesmo. É justamente o assunto que eu vou entrar agora. E as dízimas periódicas? São números racionais? São, porque toda dízima periódica tem uma fração geratriz. E se ela tem uma fração geratriz, eu posso escrevê-la na forma de fração. Então, toda dízima, se for periódica, racional. Se não for periódica, irracional. Tá joia? Agora, a professora ensina lá uns macetes para escrever fração geratriz. Eu até uso aqueles macetes, mas eu não gosto de ensinar muito daquele jeito. Por quê? Porque são vários. Se tiver um número, é de um jeito. Se tiver 2 números, é do outro. Se tiver 3 números, é do outro. Então, eu já gosto de fechar um método só, um método que já faz qualquer fração geratriz. Então, eu gosto de usar isso. Vou dar um exemplo. Essa fração geratriz, 0,3333. Nós sabemos que a fração geratriz dela é 3 e 9. 3 em cima e 9 embaixo. Mas vamos ver que jeito que a gente pode chegar nesse valor. Costumo fazer isso. Vou chamar isso aqui de 1x. Vou pegar essa dízima, vou chamar ela de 1x. Agora, vou fazer isso. A vírgula não está aqui, vou chegar ela para cá. Antes eu tinha 33 centésimos. Agora eu tenho 3 inteiros e 33 centésimos. Eu aumentei esse número de baixo 10 vezes. Então, eu vou chamar ele de 10x. Por que eu aumentei ele 10 vezes? Porque eu caminhei a vírgula uma casa só. Se eu tivesse caminhado 2, seria 100. Se tivesse caminhado 3, seria 1000. Agora vamos fazer a conta. Fazer uma conta de menos. 10x menos 1x, 9x. E aqui, 3 menos 0, 3. 0,333 menos 0,333, essa dízima corta. Então, zerou. Então, eu fiquei com 3 é igual a 9x. Vou deixar o x de cá, vou deixar o x de cá. O 9 aqui não está multiplicando, vou passar ele para cá, dividindo. Olha lá. A fração 3 sobre 9 é a fração geratriz dessa dízima aqui. Vamos fazer outra? Pegar uma outra aqui, Inventar uma aqui. Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo. Olha lá, quem que é o número que está repetindo? 3. 3. Tá? Eu vou chamar isso aqui de 1x. Só que tem um problema. Tem um probleminha aqui, Tá vendo que tem esse 2 abelhudo aqui, Sim. Depois da vírgula, quem que tem? 2, 3, 3, 3, 3. Tem o 2 e a dízima. Eu só quero a dízima. Então, vou fazer isso, Era 1. Virou quanto?
12. 12. Aumentei o 1 quantas vezes? 10. 10. Então não é 1x mais. É quanto x agora? 10. 10x. Beleza? Agora, ó, vou pegar essa vírgula, vou pôr aqui, ó. Que número que vai ficar? 123. Então, 123,333, porque a dízima se mantém. Era 12, virou 120, aumentou quantas vezes? 100. Isso, então 10. era 10 aqui, 10 vezes 10, 100. Tranquilo? Tranquilo. Até aqui, beleza? Vou fazer a conta de menos agora. 10, 100x menos 10x, 90x. Agora aqui, ó, 123 menos 12. Dá 1, 1 e 1. 333 menos 333. Zero. Olha lá, 111 é igual a 90x. 111, o 90 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Olha lá, 111 sobre 90 é igual a x. Então, quem que é a geratriz dessa dízima periódica? 11/90. Legal? Peraí, 11? Não é 111? 111. 111/90. Isso aí. Tá bom. Certinho? Certinho. Ó, viu que a dízima eu posso escrever na forma de fração? Sim. Então, toda dízima periódica é um número racional. Posso escrevê-lo no formato de uma fração. Tá joia? Agora vamos conversar um pouquinho a respeito de números irracionais. Tem muito aluno que fala para mim assim, ó, números irracionais são raízes. Isso é verdade? Não, não é bem assim não. Tá? Vou pegar aqui, ó, raiz de 8, raiz de 20 e raiz de 16. O que vocês podem me falar dessas três raízes aqui? Raiz de 8 não dá exato, raiz de 20 também não dá exato, mas a de 16 é 4. Ah, raiz de 16 é 4. Eu vou te corrigir um pouquinho, tá? Raiz de 16 é mais ou menos 4. Raiz de 16 é o mais 4 e o menos 4. Então, raiz de 16 tem dois valores. Beleza? Mas vamos pegar só o 4. O 4 não é um número natural? Sim. Sim. Se ele é natural, ele não é racional, eu não posso escrevê-lo no formato de uma fração? Sim. E esse 4 não é o raiz de 16? Sim. Então, essa raiz de 16 é um número racional. Então, existem raízes que sejam racionais? Existem. As raízes exatas. Agora, todas as outras são números irracionais. Então, quando te perguntar o que é um número irracional, é um número escrito na forma de uma raiz que não dá exato, né? Que não tem como simplificar. Seria uma raiz irredutível. Tá joia? Agora, raiz de 8, dá para tirar exata? Não. Não. Raiz de 20 também não dá para tirar exata. Então, raiz de 8 é um irracional, raiz de 20 também é um irracional. Agora aqui, meninos, ó, para mim, o que é importante que vocês entendam sobre um número irracional? Precisa ficar gravado que irracional é um número. Um número irracional, ele é um número. E se ele é um número, ele é uma quantidade. Ele tem um valor, ele tem um tamanho. E eu posso colocar esse número na reta numérica, tá? Vamos colocar aqui uma retinha aqui, ó.
retinho. Eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Tá? Todos esses números são naturais, concorda? 0, 1, 2, 3, 4. Os positivos são os naturais. Vocês estão vendo alguma raiz aqui nessa reta? Escrita, não. Escrita não, mas elas estão lá, né? Concorda? Sim. Vamos lá, ó. Aqui em cima do 1 tem uma raiz de 1. Raiz de 1 pode ser 1 positivo ou 1 negativo. Mas eu posso falar que em cima do 1 positivo tem uma raiz de 1. Em cima do 2 tem uma raiz de 4. Em cima do 3, uma raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, raiz de 36. Beleza? Beleza. Tá certinho ali? Agora eu pergunto, na onde que tá a raiz de 8? Tá entre o 3. Não, tá entre o. Posso o outro. falar que ela tá aqui, ó, pertinho da raiz de 9? Sim. Então tá entre o 2 e o 3, mais próximo do 3. Então, se eu pegar a calculadora e calcular lá a raiz de 8, vai dar 2 e alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser mais próximo do 3 do que do 2. Vai ser 2,79, 2,8, alguma coisa. Agora sim, de cabeça eu não tenho. Mas é um número que está localizado aqui. Raiz de 20. Onde que eu vou pôr a raiz de 20? Raiz de 20, ó, é um número. Se eu for lá no bar e falar assim, me dá um pastel. Aí o rapaz, aí eu pergunto, qual que é o preço? Ele fala, raiz de 20 reais. Eu vou falar, meu Deus, o que é raiz de 20 reais? Né? O que seria raiz de 20 reais? Como que eu vou saber se o salgado tá caro ou tá barato? Eu vou pôr uma pastelaria, eu vou cobrar desse jeito o preço. Acho que vai ser interessante. Pelo menos quem comer pastel vai aprender números irracionais. E aí, na onde que estaria o raiz de 20? Entre o 4 e o 5, ali no meio. Isso aqui, ó. Olha lá, ó. Entre o raiz de 16 e o raiz de 25. Bem no meio aqui, ó. Um pouquinho antes, na verdade. Seria 4,4 alguma coisa. Se fosse em reais, aproximadamente R$ 4,40. Né? Então, o número irracional também é uma quantidade. E o nosso objetivo aqui é colocá-lo na reta numérica. Beleza? Aí vocês vão me falar assim, ó. Professor, lá na página 19, tem umas atividades que eu não entendi direito. Então, vamos lá. Atenção aqui, que vai dar uma dica sobre o objetivo que eles queriam naqueles exercícios. Tá joia? Ó, vamos entender isso aqui, ó. Aqui é o 1, que é o 2, que é o 3. Opa, tô fazendo errado aqui. Calma lá. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. E assim por diante. Tá joia? Agora eu quero localizar, ó, esse número. Que número que é esse? Não tá dando pra ver, não, ali em cima. Não? Opa, põe ele para cá. Aí. Raiz de 2. Agora, o objetivo é colocar essa raiz de 2 lá na reta numérica, mas certinho, utilizando régua e compasso. Aí a ideia é essa, ó. Que figura que é essa? Quadrado. Quadrado. Vamos achar a diagonal desse quadrado? Raiz de 2. Raiz De 2. de 2. Beleza. Como que a gente sabe que a diagonal do quadrado é raiz de 2? Ó? X. Vamos usar o Pitágoras. Ó. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Né?
x ao quadrado é igual a 1 mais 1. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. X ao quadrado é igual a 2. X é igual a raiz de 2. Então, essa diagonal aqui vale quanto? Raiz de 2. Agora vamos apagar tudo isso aqui e vamos voltar aqui na minha reta numérica. Aqui não está zero? Do 0 até 1, eu tenho uma unidade, eu tenho um espaço. Vou construir um quadrado aqui, ó. Um quadrado de 1 por 1 por 1. Certinho. Pego o compasso, faço um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Abrindo o compasso, uma unidade. Agora, quanto que vale essa diagonal aqui? Ó? Raiz de 2. Quanto? Raiz de 2. Raiz de 2, isso mesmo, raiz de 2. Agora, Mariana, ó. Pega o compasso, meu compasso é a mão mesmo, tá? Tô sem compasso aqui, mas pega o compasso, abriu, projeta essa distância na reta. Ó. Olha lá, ó. Aqui é a raiz de 2, aqui também é a raiz de 2. Então, cravei aqui, ó. Vou apagar o quadradinho que eu fiz, faço tudo a lápis, né? Olha lá, aqui é 0. Aqui é 1, aqui é 2, e nesse pontinho? Raiz de 2. Tranquilo? Tranquilo. Viu como que a gente pode projetar numa reta numérica o ponto exato do número irracional? Utilizando o teorema de Pitágoras. Certo? Vamos achar agora a raiz de 3? Ixi, cansou, hein? Então, vamos lá. Ó, vamos achar a raiz de 3 agora. Quanto que vale esse pedaço aqui, ó? Raiz de 2. Raiz de 2. Vou pegar o 1 e vou fazer um retângulo agora. Um aqui, raiz de 2 aqui. E vou pegar a diagonal. Vamos jogar no Pitágoras aqui? Ó, o lado de baixo do triângulo. Ó o triângulo aqui, ó. Raiz de 2. Aqui, 1. E aqui, x, que é a nossa nova diagonal. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, 1. Mais raiz de 2 ao quadrado. Corta a raiz, sai o 2. 2 mais 1, 3. X ao quadrado é igual a 3. X é igual a raiz de 3. Beleza? Então, essa nova diagonal nossa aqui, ó, é a raiz de 3. Pego lá o meu compasso, abro lá na distância, projeto na reta, tá aqui, ó. Raiz de 3, projetar. Apago lá a bagunça que eu fiz, ó. Tá lá, 0, 1, raiz de 2, raiz de 3. Então, para achar a raiz de 3, eu preciso da raiz de 2. Para achar a raiz de 4, eu preciso da raiz de 3, da diagonal anterior. E aí, por aí eu vou fazendo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Deu para ajudar? Deu. Tá? A única coisinha que faltou eu falar, que tem na situação 1, é isso aqui, ó. Raiz de 20. Dá para simplificar a raiz de 20? Tá. Dá. Como que a gente simplifica? Achando os fatores primos. Pega o 20, divide por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Beleza? Se aqui for raiz quadrada, junta de 2 em 2.
Se for raiz cúbica, junta de 3 em 3. Então, aqui o que é que eu tenho? Ó? 2 ao quadrado. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 5. Quem tem quadrado, sai. Quem não tem, fica. Quem que tem quadrado? O 2. Então, o 2 saiu. Quem que não tem quadrado? O 5. Então, o 5 fica dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Certo? Certo. Para ficar mais rápido, a gente pode fazer assim, ó. Raiz de 80. Faz lá, 80 por 2. 40 por 2. 20 por 2. 10 por 2. 5 por 5, 1. Olha lá, ó. Fez quadrado, sai o 2. Fez quadrado, sai o 2. O 5 não fez quadrado, ele fica. Então, quem que vai sair? O 2 e o 2. Saiu um 2 e um 2. Quem que ficou lá? O 5. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 5. Beleza? Mas se tiver dificuldade nessa, tiver dúvida, me manda lá no privado que a gente vai conversando. Certo, meninas? Certo. A prova da semana que vem vai cair essas questões que eu apresentei hoje, que está no formulário dessa, não no formulário, que está na atividade dessa semana. Eu não postei formulário, mas é para fazer a situação de aprendizagem 1 do aprender sempre, que é do começo do caderno até a página 20 ou 22, se eu não me engano agora. Mas é a situação de aprendizagem 1. É da aula 1 até a aula 8. Ok? Beleza? Beleza. Então tá jóia. Ó, se tiver alguma dúvida ainda, manda para mim. Essa aula eu estou tentando gravar ela, aí se eu conseguir passar para o YouTube, depois eu jogo lá no grupo de vocês, tá? Aí quem quiser revisar alguma coisa, pode revisar. Tá bom. Então tá jóia, meninas. Um abraço. Tchau. Olha, não vamos perder o pique nesse finalzinho, não, tá? Tá. Tá bom. Tá, um abraço. Tchau.